Histórias de insegurança, como as que nós mostramos neste bloco, no começo deste bloco, essas histórias têm aumentado a sensação de insegurança, e não apenas em São Paulo, mas no Brasil todo. Só nesta semana teve o caso do homem que escapou de um ferimento mais grave num tiro que o bandido deu durante um assalto por causa de um computador, um notebook que ele levava na mochila. Teve um frentista baleado numa tentativa de assalto na zona leste da capital paulista e abordagens em série de uma gangue armada na zona sul da cidade de São Paulo. Todos casos muito violentos. E é exatamente para falar sobre esse cenário que eu converso agora com Alan Fernandes. Ele é conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Alan, muito obrigado pela sua presença no nosso CNN Prime Time. E eu começo te perguntando se a gente pode falar que aqui em São Paulo a gente está enfrentando uma onda de violência. Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Os últimos fatos, de fato, colocam a população num alerta muito grande. Nós temos uma incidência importante retratada aí junto à opinião pública, que se traduz nos números também, sobretudo nos números de latrocínio em São Paulo, que cresceram bastante a despeito das quedas em roubos e furtos. Mas o latrocínio que traz tamanho temor à população tem sofrido sobressaltos aí, trazendo pânico a todos. Você falou em alta nos latrocínios, roubo seguido de morte. O que explica esse aumento, particularmente desse tipo de crime, na cidade de São Paulo? A gente sabe que eles estão sempre atrás de quê? Do telefone celular, em 90% dos casos. Em termos, então, em termos de hipótese, as medidas que foram adotadas pelo governo federal, pelo governo estadual, no sentido de fazer uma restrição ao uso do aparelho celular, tem desembocado numa maior violência por parte dos criminosos. Porque, como o celular bloqueado, ele perdeu valor, haja vista que as pessoas estão mais cientes das possibilidades de fazer aquele aparelho inoperante, Uhum. os criminosos têm assumido risco ainda maior para buscar esse aparelho destravado na mão das pessoas, aumentando o nível de risco. Então, esses empates ficaram mais violentos. É o que, em termos de hipótese, explica por que as altas latrocínios, ou seja, resumindo, porque os esforços do Estado para fazer frente a esse crime, na verdade, estão repercutindo no aumento da violência dos fatos. Bom, ontem o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse que a polícia prende mal. Houve uma reação fortíssima das forças policiais do Brasil inteiro, dizendo também que a justiça pode ser bem leniente. Hoje o ministro disse que a frase dele foi tirada de contexto. E nós sabemos, existem bons policiais, existem policiais que dão a vida para defender a sociedade, mas também sabemos dos problemas e não são poucos. Entre eles o baixíssimo nível de solução de crimes no Brasil como um todo. Como é que a gente pode debater isso sem cair em polarização, sem cair em briga, sem cair na coisa mesquinha de espírito de corpo, de proteger o que é seu e atacar só o que é o outro? A discussão é importante, você Você concorda foi comigo? perfeito na sua fala. Perfeito na sua fala. As instituições do Estado, envolvidas em segurança pública e justiça criminal, elas se enclausuram. Então, você tem um lado o Poder Judiciário, do outro lado o Ministério Público, as polícias, e dentre as polícias, as civis, as federais, enfim, todas elas que acabam defendendo seu espaço político. E não há coordenação, e aí vem a PEC da segurança pública, que é uma tentativa de fazer com que esses atores políticos fundamentais da segurança pública conversem. Diferente de outros países, nós não temos uma pesquisa aqui no Brasil que diga, que aponte quais são os entraves nesse fluxo de justiça criminal. Bom, se como o ministro fala, a polícia investiga mal, o que significa investiga, trabalha mal? Do outro lado, a polícia fala, nós prendemos, a justiça solta. Por que solta? É uma questão legislativa? É uma questão institucional? São poucos funcionários? Carência de mão de obra? Um dado fundamental, no Brasil, tempo de fluxo para a investigação de homicídios é mais que o triplo de países desenvolvidos, chamados da OCDE. Hum. Por que que isso acontece? Essa pergunta precisa ser feita seriamente e respondida seriamente. E é o avanço. Muito se discute o aumento de penas. O Brasil apostou em aumento de penas durante 20 anos. Os resultados estão aí. Uhum. Agora, houve muito pouco investimento no melhor articulação estatal, nos seus diversos níveis, para saber quais são os gargalos da segurança pública. Não é simplesmente orçamento ou formação, no caso. O que que acontece
que os crimes não são bem investigados? Quais são as razões objetivas e não as razões que acabam ficando em termos de disputas políticas menores, Tiro? No começo da sua resposta, você falou da PEC da Segurança Pública, que vai começar a tramitar no Congresso Nacional muito em breve. Você acha que esse é um caminho para a gente começar essa discussão? No que a gente tem que estar atento nessa tramitação em Brasília desse texto, feito basicamente pelo Ministério da Justiça? A PEC é um avanço significativo, mas ela só terá força verdadeira se ela for debatida com a sociedade. Então, o trabalho que o parlamento vai fazer a partir de então é fundamental para que o Brasil, como um todo, alcance saídas, ou como se diz na academia, uma governança eficaz em segurança pública. Não é a proposta do governo federal, em que pese eu considerá-la qualificada, mas ela não basta, é preciso envolver a sociedade, o parlamento, os governadores, os prefeitos, que se colocam agora como players importantes de segurança pública, é preciso que isso seja construído. Mas que seja construído de forma que as pessoas pensem na entrega do serviço público, ou como se diz, no bem comum, que as disputas políticas inevitáveis nesse Uhum. processo, mas que elas fiquem subordinadas a uma entrega eficiente do serviço público. Qual o papel do governador? Os governadores, historicamente, têm um papel preponderante na segurança pública. Em que medida ele deve permanecer? Em que medida a articulação federal é fundamental? Pensando em termos municipais, a maioria das guardas municipais do Brasil sobrevivem por recursos orçamentários da União. Hum. Então, se há um repasse orçamentário da União, obviamente que haverá uma contrapartida. Atendendo aqui aos interesses do presidente, o presidente de plantão? Não. Atendendo ao interesse da política nacional, que já está prevista em lei federal, inclusive. Eu conversei com Alan Fernandes, ele é conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Alan, muito obrigado pela sua entrevista, pelas suas ideias no que a gente tem que prestar atenção daqui para frente. Muito obrigado e boa noite. Boa noite, agradeço muito o espaço, bom trabalho. Nós agradecemos.